E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar sobre uma das obras mais importantes da literatura brasileira e que cai em vários vestibulares do Brasil inteiro. Dom Casmurro, Machado de Assis. Você conhece essa obra? Olha só, na verdade o que me motivou a falar isso com vocês com relação a essa obra, fazer uma análise, fazer um comentário acerca desse livro, foi um questionamento que eu recebi em sala de aula. Depois de responder uma questão, uma aluna chegou para mim e fez: professor, e você acredita verdadeiramente? O que é mais interessante dessa obra, certo? Na verdade, a grande polêmica desse livro é justamente se Capitu traiu ou não. E o Machado de Assis fez isso de propósito, porque ele queria, na verdade, analisar a sociedade da época. E aí nós vamos levantar várias hipóteses aqui para a gente poder discutir isso aí. Mas antes de mais nada, eu digo a vocês o seguinte: se você, de alguma forma, condena uma pessoa sem ter provas, você está sendo uma pessoa injusta, certo? Coloque isso aí na cabeça. Mas vamos lá. Machado de Assis é um autor que faz parte do realismo brasileiro. Por mais que ele tivesse destacado ainda naquela época no romantismo e também no parnasianismo, ele é um destaque grandioso e é o máximo autor do realismo brasileiro. Então, você sempre enquadre ele dentro do realismo. Ele tem sim obras do romantismo, de poesia, de prosa, ele tem obras do parnasianismo em formato de poesia, mas ele é um grande destaque no realismo. Escreveu contos, escreveu peças teatrais, escreveu romances dentro do realismo e por isso ele é considerado o maior nome do realismo brasileiro. Suas qualidades mais específicas são ironia, pessimismo, análise psicológica dos personagens, o uso de um português correto, clássico, culto e uma certa metalinguagem. Ele gostava de conversar com o leitor sobre o próprio livro, tá certo? Quando a gente fala desse livro, especificamente Dom Casmurro, a gente insere ele num grupo de 3 grandes livros chamados de Trilogia Machadiana. Então ele compõe esse grupo desses 3 livros, Memórias Póstumas Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. E quais são as qualidades mais específicas dele, as características específicas do livro? O livro Dom Casmurro, pessoal, ele é narrado em primeira pessoa. Quem narra a obra é o Bentinho, Bento Santiago, que é o próprio Dom Casmurro, tá bom? O ambiente em que a história se passa é o Rio de Janeiro e a época é o Segundo Império, ou seja, do meio para o final do século XIX, tá certo? Os fatos são narrados de maneira cronológica, porque o livro é narrado em retrospectiva. O narrador está com 50 anos e ele decide contar a história da sua vida. E ele vai lembrando das coisas e narrando. Por isso que ele não tem uma sequência cronológica de fatos. Os principais personagens que fazem parte dessa narrativa são o Bentinho, que é o narrador, a Capitu, sua esposa, Escobar, que é o melhor amigo de Bentinho, e é justamente a pessoa pelo qual ele, devido às coisas que ocorreram na minha vida, que na verdade pessoas me traíram, e por isso eu sou desconfiado de tudo, de todos. E aí então ele vai narrando a história, diz que teve uma amizade com Capitu na infância, se apaixonou por Capitu, teve que ir para o seminário, saiu do seminário, conheceu Escobar no seminário, fez uma forte amizade, e depois do casamento dele com Capitu, depois que ele tem filho, Escobar morre, e aí começam os transtornos de Bentinho, quando ele começa a desconfiar da possível traição. E aí então, pessoal, o grande mote da obra é: traiu ou não traiu? Na verdade é o seguinte, pessoal, essa obra faz parte do realismo. O realismo é pautado no racionalismo. Então, o Machado de Assis é um autor cético, racional. Ele queria, na verdade, por meio desse livro, analisar você, leitor. Ele não está analisando os personagens, não, está analisando você, suas atitudes. Então ele coloca um narrador bastante convincente, um narrador sedutor do leitor, e ele vai conduzindo o leitor à ideia de que Capitu traiu verdadeiramente. E ao final você opina, dizendo: Capitu traiu. Terrível isso. Por quê? Porque sabemos que racionalmente a justiça trabalha de que maneira, pessoal? De maneira imparcial. Nós temos direito à defesa e direito à acusação. A partir desses 2 elementos é que podemos julgar um réu. No caso do Bentinho narrando a história, toda a história passa pela mão dele, ou seja, é um relato parcial dos fatos. Ele está contando a história, mas Capitu não tem direito à defesa. Escobar não tem direito à defesa, só ele fala. E você já viu alguém ser condenado apenas com a acusação?
É aí que está o X da questão. Machado de Assis não estava avaliando os personagens. Machado de Assis estava avaliando você. Porque quando você opina com relação a esse texto, você está agindo de maneira emocional, de maneira injusta, está condenando uma pessoa. Por isso que muitos críticos consideram Capitu uma das personagens mais injustiçadas da literatura Flamando Bentinho. Aí muita gente diz, professor, mas tem um momento em que Capitu diz tal coisa. Capitu não disse não. Foi Bentinho quem disse que Capitu disse. Não, professor, mas tem um momento que José Dias faz isso. José Dias não fez nada, não. Foi Bentinho quem disse que José Dias disse, que José Dias fez. Não, mas tem isso. Não, nada. Tudo é Bentinho que fala. Então nós temos uma ótica viciada de maneira unilateral. É um indivíduo querendo acusar pessoas e as pessoas têm direito à defesa. Então, o máximo que você pode dizer é o quê? De maneira racional, assumir a condição de que não pode tirar nenhuma conclusão dos fatos, pois nós temos uma narrativa parcial dos fatos. E aí então nós não podemos acusar ninguém sem dar direito à sua defesa. Então, na verdade, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso comentário acerca desse livro. Se gostou, curte aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha nas redes sociais. Beleza? Falou, tchau!